Oi, crianças, tudo bem? E aí, fizeram as tarefinhas de português já? Então, agora nós vamos falar sobre ciências, que é uma disciplina que eu, lá na nossa live, né, na nossa aula ao vivo, muitos falaram que gostavam mais dela. E eu também gosto muito, porque a gente aprende a falar dos animais, né, da vida, dos seres vivos que tem no planeta Terra. E hoje nós vamos continuar falando dos seres vivos, então nós vamos precisar da apostila a partir da página 20. Tá? Então dá um pause aí, vai lá, pega a apostila e volta. Nós vamos falar agora do desenvolvimento dos animais. O ser humano é um animal? Com certeza o ser humano é um animal, só que a gente fala que o ser humano é um animal racional, ou seja, é um animal que pensa, pelo menos deveria pensar, né? Mas tem ser humano que não pensa, não. Vamos analisar esse grupo aqui, ó. Aqui a gente tem duas pessoas. A gente pode falar que essas duas pessoas são crianças? Não, são adultos já na terceira idade, né? São idosos. Aqui nós temos uma outra pessoa. Aparentemente é um adolescente. Aqui não é pessoa, não, aqui é um cachorrinho. Aparentemente um adolescente. Aqui nós temos uma senhora, né? Uma idosa. O que mais? Aqui nós temos uma adulta cuidando também de uma idosa. Aqui nós temos um pai de família segurando no colo um bebê. Aqui nós temos duas crianças, olha que legal, crianças correndo, igual vocês gostam. E aqui nós temos uma pessoa dando comida aos peixes. Viram aí que nós temos nessas cenas, nós temos criança, bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Vocês sabiam que desde quando nós nascemos, nós não paramos de desenvolver, né? Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Esse é um ciclo natural de todo ser vivo. E nós nos transformamos de forma muito bonita, de quando éramos bebês até quando formos ficar bem velhinhos. O tio Ney vai ficar primeiro velhinho, né? Depois vem vocês. Eu já estou até começando a ficar velhinho. O cabelo tá cheio de cabelo branco aqui, eu tive que cortar para dar uma disfarçada. Pois é. Então hoje nós vamos começar a trabalhar esse desenvolvimento dos seres vivos, mais propriamente dos animais, para depois a gente falar do ser humano, tá bom? E como assim começa a vida, né? A gente sabe aí que os animais eles se reproduzem. Como que os animais se reproduzem? A gente tem que entender o seguinte: geralmente, para que haja a reprodução dos animais, tem que ter o macho e a fêmea, adultos da mesma espécie. Aí, o macho e a fêmea, eles produzem célulazinhas, como se fossem sementinhas, que são chamadas de gametas. Quando os gametas eles se unem, né, o macho e a fêmea ficam juntos e os gametas se unem, aí pode formar um novo ser vivo. E existe duas formas de fazer com que essa união aconteça. Duas formas, dúzia fórmia. Duas formas, tá? Nós temos a fecundação interna e nós temos a fecundação externa. A fecundação interna acontece quando a fêmea, os gametas, eles se unem dentro do corpo da fêmea. E a fecundação externa é quando os gametas eles se unem fora do corpo da fêmea. Por exemplo, nós temos aqui dois grupos de animais. Nós temos a joaninha e nós temos os peixes. A joaninha, o macho e a fêmea, eles unem os gametas dentro do corpinho da fêmea. E aí ela vai gerar todos os ovos, os filhotinhos, né, dentro dela. Depois ela bota os ovinhos. E aqui nós temos um casal de peixes adultos. Esses peixes, eles liberam os gametas na água. A fêmea vai lá, libera o seu gameta, o macho vai lá, libera o gameta. E aí os filhotinhos vão nascer fora da fêmea, tá? Não vai ter ovos assim dentro da fêmea, né? Cada um vai colocar o gameta no seu lugar, tá? A gente aprendeu então alguns nomes interessantes já. A gente já aprendeu os gametas, que são as sementinhas do adulto macho e da fêmea adulta.
A fecundação interna, quando a fêmea, né, a união dos gametas acontece dentro da fêmea, e a fecundação externa, quando a união dos gametas acontece fora da fêmea, tá bom? Aí, os animais que geram filhotinho no interior da barriga da fêmea são denominados animais vivíparos. Então, quando os filhotinhos eles ficam lá dentro da barriga da mãe, é chamado de vivíparo. Já os animais que os filhotinhos se desenvolvem fora da barriga da mãe, mas dentro dos ovos, no interior dos ovos, fora do corpo da mãe, são chamados de ovíparos. Então, se o filhotinho é dentro da barriga da mãe, vivíparo. Se é fora da barriga da mãe, ovíparos. É o caso da maioria das aves, dos peixes e dos insetos, tá? Tio, mas e aqui? Não, a gente não está falando de fecundação. Aqui a fêmea ela vai colocar o gameta dela que se assemelha a um ovinho, o machinho vai colocar o gameta dele, e aí os ovos vão ser fecundados fora da barriga da mãe, entendeu? É o caso, então, os vivíparos, o ser humano é um vivíparo. A maioria dos mamíferos são vivíparos. E répteis, aves, insetos, a maioria deles e peixes também são ovíparos, tá bom? Olha aqui, nós temos duas imagens. O porco, que é um mamífero, é um exemplo de animal vivíparo. O que é o animal vivíparo? Que a fêmea desenvolve filhote dentro da barriga dela. Os filhotes dentro da barriga. O frango, que é uma ave que muita gente gosta de comer, aí, bem assado mesmo, é um exemplo de animal ovíparo. A fêmea deposita os ovos no ambiente e os filhotes nascem sozinhos. Há também alguns poucos animais no mundo que acontece o seguinte: os ovos são mantidos no interior da barriga da fêmea. Daí o filhotinho ele está lá dentro, mas está dentro de ovo. Quando isso acontece, dentro da barriga da mãe, o filhotinho está lá, mas está dentro de um ovo dentro da barriga da fêmea, a gente chama esses animais de animais ovovivíparos. Seria a mistura do ovíparo com vivíparo, tá vendo? É o caso dos alguns tubarões, algumas serpentes e escorpiões. Tá? Cuidando dos filhotes. Não são todos os animais que cuidam dos seus filhotes como a mamãe, né, cuida de nós, crianças, né? Alguns animais, eles cuidam dos filhotes até os filhotinhos terem capacidade de conseguir o seu próprio alimento. Outros animais botam seus ovos e deixam acontecer. Se o filhotinho conseguir viver, viveu. Se não conseguir, azar o dele. É, desse jeito. Alguns animais ovíparos, após botarem os seus ovos, permanecem por perto, cuidando, aquecendo até que os filhotinhos nasçam. As galinhas, por exemplo, fazem isso. E mesmo após o nascimento, os filhotes podem receber cuidado e proteção dos pais. Esse hábito é comum entre as aves e os jacarés. Quando os filhotes crescem e estão mais desenvolvidos, eles são preparados pelos pais para viverem sozinhos. Existem também animais ovíparos que botam seus ovos no ambiente e não realizam a proteção, até o nascimento e desenvolvimento do filhote. Assim, quando os filhotinhos nascem, ficam sozinhos. É o caso, por exemplo, das tartarugas marinhas, de algumas serpentes, de alguns sapos, peixes, também alguns insetos. Olha aí que bonito, nós temos uma ave, né? Ela bota o ovinho dela, olha o ovinho dela bem aqui. Ela bota o ovinho e fica sobre ele um tempão. Agora nós vamos ver o tempo que gasta para gerar cada filhotinho. Então, um tempão, até que o filhotinho nasça. Aí, quando ele nasce, ela fica alimentando. Aí, até ele ficar no tamanho que ele consiga voar sozinho. Depois que ele voa sozinho, alguns ainda ensinam a procurar comida. E só depois que eles deixam eles viver sozinhos. Já as tartarugas marinhas, elas botam o ovo, saem do mar, botam seus ovos e voltam para o mar. E não vê mais o filhote, né? Olha, entre os animais vivíparos, é comum que os animais vivíparos, é mais comum que eles cuidem dos filhotes por mais tempo. Até que eles cresçam, aprendam a andar, aprendam a comer sozinho, né?
As fêmeas dos mamíferos produzem leite com o qual alimentam seus filhotes. Como exemplo, podemos citar os cães, os gatos, os porcos, as vacas, os cavalos, os leões, as onças, incluindo quem? Nós, seres humanos. Tem gente aí que bebe leite até hoje, não é verdade? Sabia que para cada ser vivo existe um tempo diferente de desenvolvimento? Ou seja, assim, a mamãe e o papai juntaram os gametas. Dependendo do ser vivo, isso pode demorar alguns dias para nascer um filhote, ou pode demorar até 1 ano, 2 anos, ou até mais. Então, o período em que o filhotinho está sendo chocado, se for um ovo, né, a gente chama de incubação. Já o período que o bebezinho está sendo gerado, ou seja, dentro da barriga da mamãe, a gente chama de gestação. Então, é incubação quando está dentro do ovo, é gestação quando está dentro da barriga. E o tempo ele vai variar de acordo com a espécie de animal. Vamos agora ver alguns animais para a gente ver os tempos aí, ó. Então, nós temos aqui a andorinha, ó. A andorinha. É incubação, ou seja, por ovo. 14 a 15 dias para nascer o filhote. Os avestruzes, também incubação, ó. 42 dias para nascer um filhote, ó, mais de 1 mês. O pinguim também é incubação, ou seja, por ovo. Olha, gasta 60 dias, 2 meses. A cascavel, que é uma cobra venenosa, ó, também é incubação, ou seja, por ovo, gasta 30 dias. Eita, eu desci demais. Vamos lá. Aqui. A tartaruga marinha também é incubação, ou seja, ovo, o filhotinho gasta 55 dias para nascer. O sapinho também é incubação, o sapo cururu, então é ovo, né? Gasta 33 dias, pouquinho mais que 1 mês. O pirarucu, que é aquele peixão grandão que tem lá no Hot Park, lá em Caldas Novas, também é incubação, então é por ovo. Olha, gasta 30 dias para nascer. Legal, né? Saber essas coisas. O rato é gestação, ou seja, o filhotinho na barriga da mãe gasta 19 dias. O coelho também é gestação, gasta 1 mês. Coelhinho mais bonitinho, né? O gato é por gestação, gasta 2 meses. Então, o leão, ele gasta também... O leão, ele gasta 3 meses para o filhotinho nascer e também é gestação, ou seja, é o filhotinho dentro da barriga da mamãe. A baleia jubarte, que é aquela grandona, olha só quanto tempo, é uma gestação também, que gasta de 12 a 14 meses, ou seja, 1 ano a 1 ano e 2 meses. Que tantão! Vocês acham que é muito? Olha o elefante. Um elefante, a gestação gasta 22 a 24 meses. São 2 anos para o filhotinho nascer. É muita coisa, não é verdade? Olha, o ciclo da vida de um ser vivo pode durar minutos ou centenas de anos, conforme a espécie. Algumas bactérias podem completar seu ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Olha que pouquinho! Outro ser vivo, como as sequoias e alguns tipos de pinheiros, que são tipos de plantas, de árvores, podem viver 4.000 anos ou mais. Imagina quantas coisas essas sequoias e esses pinheiros já não viram no mundo, não é verdade? Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre o desenvolvimento e a reprodução de alguns animais. Vocês vão pesquisar a tarefa da página 27, tá bom? E fazer igualzinho tá pedindo lá, ok? Um abraço.